O primeiro assassinato da humanidade não aconteceu por guerra, não aconteceu por poder, aconteceu entre dois irmãos. Depois da queda e da expulsão do jardim do Éden, a humanidade começou a sua jornada fora do paraíso. Adão e Eva agora conheciam o peso do trabalho, da dor e da mortalidade. O mundo já não era perfeito, a terra resistia, o suor era necessário, a vida exigia esforço. Foi nesse cenário que nasceram seus filhos. O primeiro se chamou Caim, cujo nome carrega a ideia de aquisição. O segundo, Abel, cujo nome significa sopro, brevidade. Desde o início, suas vidas seguiram caminhos diferentes. Caim tornou-se agricultor. Ele trabalhava a terra endurecida pela maldição, lutando contra o solo, esperando que a colheita recompensasse o seu esforço. Abel tornou-se pastor. Cuidava dos rebanhos, guiava, protegia, observava a vida crescer diante dos seus olhos. Ambos cresceram ouvindo os relatos do Éden. Ambos sabiam quem era Deus, o Criador, conforme registrado no livro de Gênesis. Mas conhecê-lo não significava necessariamente confiar nele da mesma forma. A Bíblia nos diz, em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, que ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Ambos ofereceram algo, mas apenas um ofereceu o melhor de si. Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. As Escrituras não diz que Deus rejeitou o tipo de oferta, mas deixa claro que ele olhou primeiro para o coração. E naquele momento algo profundo se moveu dentro de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 5 diz que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhes o semblante. O rosto caiu, o coração se encheu de amargura, a inveja encontrou espaço. Então Deus falou com ele, não para condenar, mas para divertir. Por que andas irados? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Se todavia fizeres mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Está escrito em Gênesis capítulo 4, versículos 6 ao 7. Era um alerta claro, uma oportunidade de arrependimento, um convite à mudança. Mas Caim escolheu alimentar aquilo que crescia dentro dele. A inveja não foi controlada, a raiva não foi confessada, o pecado agora dominava. Então veio o convite fatal. Gênesis capítulo 4, versículo 8 registra o momento exato em que Caim convida Abel, que diz, saiamos ao campo. E foi Abel, sem suspeita, sem medo, confiando no próprio irmão. No silêncio do campo, longe de testemunhas, a ira transbordou. Caim levantou-se contra Abel e o matou. O primeiro sangue humano tocou a terra. A criação antes regada pela vida agora era marcada pela morte. Deus voltou a falar. Gênesis capítulo 4, versículo 9, Deus faz uma pergunta dizendo, onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu com frieza e arrogância, não sei, sou eu porventura guardador do meu irmão? Mas nada está oculto diante de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 10 registra que o sangue de Caim clamava a Deus desde a terra. A consequência veio. Agora, pois, és maldito sobre a terra. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra, conforme registra Gênesis capítulo 4, versículo 11 ao 12. Caim percebeu o peso real do que havia feito. Gênesis capítulo 4, versículo 13, a Bíblia registra que é tamanho o meu castigo e já não posso suportá-lo. Mesmo assim, Deus não o matou, colocou nele um sinal, não de aprovação, mas de proteção, misericórdia no meio do juízo. Caim partiu da presença do Senhor, exilado, vivo, mas distante. Essa não é apenas uma história antiga, é um alerta do Eterno. A inveja começa pequena, mas termina em destruição.
destruição. Deus sempre avisa antes da queda. O pecado não dominado acaba nos dominando. Não somos julgados apenas pelo que fazemos, mas porque somos por dentro. Toda escolha tem consequências espirituais, emocionais e eternas. A história de Caim e Abel é a história da humanidade, uma história de escolha e do que acontece quando ignoramos a voz de Deus. Ela nos lembra que o verdadeiro campo de batalha não está fora, mas dentro do coração humano. E se essa história te fez refletir, deixa seu like, isso ajuda o canal a continuar crescendo. Inscreva-se no Histórias do Mundo Bíblico para acompanhar mais narrativas profundas das Escrituras. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comente qual foi a maior lição dessa história para você. E nos vemos nos próximos capítulos.